Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está me assistindo, mas nós vamos começar mais uma escola bíblica dominical virtual, falando sobre esse tema que nós temos trabalhado nos últimos meses, na maioria dos meses desse ano. E foi muito bom estar com você dessa maneira virtual. Eu acredito sinceramente que isso está se encerrando, mas enquanto isso não é possível, nós vamos continuar com o nosso estudo nessa maneira, à distância, e eu espero sinceramente que você esteja sendo abençoado. Na lição de hoje, nós vamos falar sobre o Deus de toda provisão. E essa lição está contida no livro de Gênesis, capítulo 26. Nós vamos ler o capítulo ao longo dessa aula e eu espero que você consiga acompanhar, consiga entender a minha linha de raciocínio e nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento. Então, Gênesis, capítulo 26, versículo 1, do 1 ao 6. Nós vamos lê-lo, mas esse capítulo ele trata sobre a peregrinação de Isaac na terra dos filisteus. Então, quando nós falamos de peregrinação, nós falamos daquela caminhada, daquele processo que Isaac estava passando, que Isaac estava desenvolvendo a sua própria caminhada, tanto de fé como também de maturidade, porque aqui, neste capítulo, aconteceram várias coisas na vida de Isaac, tanto coisas positivas quanto coisas negativas, e que com certeza amadureceram. É assim também na nossa vida, nós passamos por tantas situações e Deus sempre é exaltado em cada uma dessas situações e é importante que nós não fujamos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas, nesse capítulo 26, nós percebemos que Deus ele transfere a promessa que ele havia feito ao pai de Isaac, Abraão. Essa promessa é ratificada na vida de Isaac por 2 vezes neste capítulo. E foram 2 momentos chaves sobre aquilo que estava para acontecer com Isaac. Um esboço desse capítulo pode dividi-lo em 5 partes. Primeiro, Isaac parte para Gerar. Segundo, a mentira de Isaac sobre Rebeca, sua esposa. Terceiro, Isaac é abençoado por Deus em Gerar, naquela terra. Quarto, Isaac acampa no vale de Gerar. E quinto, a aliança entre Isaac e Abimeleque, que nós vamos ver já do que se trata. Então, eu quero ler com você, agora sim, Gênesis capítulo 26, versículo do 1 até o 6. E diz assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou todos os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ficou, pois, Isaque em Gerar. Então, nesse primeiro texto que nós lemos, nós vamos falar desse tópico. Isaque parte para Gerar. Tá? Bom, esse capítulo inicia falando sobre essa terra, essa região chamada Gerar, que fazia fronteira com o Egito. Na verdade, a intenção de Isaque era ir para o Egito, já que ele estava enfrentando uma fome, enfrentando uma situação bem difícil em toda a terra. E Egito era, sim, a terra mais próspera e que raramente era acometida por essa falta de alimentos. Então, a intenção de Isaque era realmente ir para o Egito.
Porém, Deus disse para ele não ir para o Egito. Por isso que Isaac foi para Gerar e ficou lá, que fazia fronteira com o Egito e era também bem próximo ao mar Mediterrâneo. Nessa terra, Gerar, havia um povo, o povo filisteu, e eles eram governados por um rei chamado Abimeleque. Porém, se você relembrar nos capítulos anteriores, Abraão também esteve em Gerar. E o rei da ocasião era chamado Abimeleque, mas não se trata do mesmo rei. Estudiosos têm duas hipóteses sobre isso. Pela distância dos anos entre Abraão e Isaque, é impossível que o mesmo rei Abimeleque, que recepcionou Abraão, estivesse vivo ainda para recepcionar Isaque. Seria humanamente impossível. Então, acredita-se que, primeiro, esse Abimeleque seria um Abimeleque filho ou um Abimeleque neto, que recebeu o mesmo nome do seu pai ou do seu avô, na ocasião em que Isaque foi para aquela terra. Uma outra hipótese é que Abimeleque não era um nome, mas seria um título dinástico filisteu. Seria como Faraó no Egito, que recebia sempre esse título de Faraó em vez de rei. Então, uma outra linha acredita que Abimeleque era um termo, era um tipo de tratamento e não o nome daquela pessoa. E aí você vai escolher o que mais lhe satisfizer, tá? Bom, nesses versículos que nós lemos, nós também percebemos que Deus renovou as promessas que ele deu a Abraão sobre a vida de Isaque. E realmente seria Isaque quem iria começar a desfrutar dessas promessas que Abraão tinha recebido. Seguindo o texto, nós vamos para o segundo tópico dessa aula, falando sobre a mentira de Isaque sobre Rebeca, que está escrito em Gênesis capítulo 26, do versículo 7 ao versículo 11, e diz assim: Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, ele disse: É minha irmã. Pois temia dizer: É minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor a Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando na janela, viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Por que você fez isso? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Bom, eu não sei se você se lembra, mas Isaque está exatamente reproduzindo um comportamento que o seu pai Abraão teve. Ele também mentiu sobre Sara, a sua esposa. De fato, Sara era meio-irmã de Abraão, tudo bem até aí. Mas a verdade completa é que Sara era esposa de Abraão. Mas ele também temeu, ele teve medo de sua esposa ser tomada ou mesmo dele ser morto. E esse exemplo passou para Isaque. Isaque fez a mesma coisa, ele teve o mesmo medo e ele teve a mesma atitude. Perceba que o comportamento dos pais muitas vezes é reproduzido sobre os filhos. E nós temos que ter cuidado sobre isso. Apesar disso, o Deus imutável, ele é fiel à sua palavra, apesar das falhas humanas. Com isso, nós podemos aprender várias coisas com esse texto, nesse segundo tópico. Muitas lições. Primeiro, nem mais o consagrado de todos os santos, ele está imune às fraquezas espirituais. Pode ser a pessoa mais abençoada, com mais tempo de carreira com Deus, mas essas experiências prévias que nós temos não nos poupam de nós termos falhas.
Conhecer Deus não nos poupa de nós pecarmos. Por isso nós devemos todos os dias buscar humildemente para que Deus nos dê esse descanso, nos dê essa vigilância. Segundo, nós não podemos esperar a perfeição de ninguém, senão de Deus. É duro ouvir isso, mas é verdade. Você não pode esperar perfeição dos seus pais, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus líderes, porque todos nós somos pó. Nós podemos pecar, sim. Terceiro, a Bíblia não esconde os pecados. Vários heróis da fé tiveram feitos grandiosos, experiências tremendas com Deus. Mas quando eles pisaram na bola, a Bíblia é muito clara e ela relata isso francamente. E por último, esse pecado de Isaac deveria nos fazer refletir quantas vezes nós condenamos o nosso irmão por uma falha. Mas muitas vezes nós nos absolvemos das mentiras que nós contamos. Então, esse trecho tem muito a nos ensinar. Continuando então, o próximo tópico fala sobre Isaac é abençoado por Deus. Gênesis capítulo 26, do versículo 12 ao 16, e diz assim: Semeou Isaac naquela terra, e, no mesmo ano, recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, e prosperou, e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois em grande número, e servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Por isso, lhe entulharam todos os poços, que os servos do seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Nesse trecho, nós percebemos que faz parte da bênção do Senhor a prosperidade. E Isaque prosperou demais em Gerar. Mas essa prosperidade não era apenas porque Gerar tinha uma terra fértil, mas era também porque a bênção de Deus repousava sobre Isaac. E, como era de se esperar, essa prosperidade de Isaac causou inveja nos filisteus. E, infelizmente, nenhum de nós está livre de desenvolver a inveja no nosso coração, e nós também não estamos livres de sermos invejados por outras pessoas, mesmo cristãos. A inveja, ela é um dos sentimentos, é uma das emoções mais destrutivas, conforme está escrito em Provérbios, no capítulo 27, versículo 4. Meu irmão, a inveja, ela é um tipo de miséria no coração de quem sente. Porque você projeta na outra pessoa alguma espécie de raiva porque ela tem e você não tem. A única maneira de nós não atrairmos essa inveja das outras pessoas é como um ditado que diz assim, que a única forma de nós não atrairmos a inveja é não possuir nada, não fazer nada e não saber de nada, o que é impossível. Todo mundo tem alguma coisa, todo mundo faz alguma coisa e todo mundo sabe alguma coisa. Então, nós não podemos fugir de sermos alvos da inveja. Mas é importante que você saiba que a inveja, ela denuncia um espírito de ingratidão para com Deus e falta de amor para com o ser humano. É isso que esse texto nos ensina. E continuando, vamos para o próximo tópico, que fala que Isaac acampa no vale de Gerar. Bom, e fazendo a nossa leitura, aqui em Gênesis capítulo 26, versículo 17 a 25, diz o seguinte: Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhes havia dado. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: Esta água é nossa.
Por isso, chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então, cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso, recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por este não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperamos na terra. Dali subiu para Berzeba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, teu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Bom, nesse texto aqui, a situação já é totalmente adversa, né, para Isaque, já que ele habitou ali naquele vale, ele reabriu os poços que o seu pai havia aberto há muitos anos atrás. E isso nos ensina a continuidade das coisas que o Senhor faz na vida dos nossos antepassados até chegar aos nossos dias. Tá? Isaque é mencionado 7 vezes em conexão com essa escavação de poços. E isso muitas vezes tem sido usado como para confirmar a necessidade de avivamento. Primeiro, os nossos antecessores espirituais cavaram fundo para alcançarem as bênçãos da verdade e essas águas que nos renovam. Segundo, os inimigos de Deus têm obstruído os poços com falsas doutrinas e mundanismo. Terceiro, nós podemos encontrar a verdade e as bênçãos de Deus no mesmo lugar onde os nossos antecessores espirituais encontraram. Nós temos que remover o pecado e o falso ensino que tem obstruído esses poços. Isaque nos dá todos esses exemplos. Ele é o exemplo de como nós temos que ser disciplinados e nós devemos evitar a disputa. Nós não precisamos contender com o outro só porque ele começou antes ou pensa de maneira diferente. Não, não é uma disputa, é uma continuidade. Eu estou aqui para somar, eu estou aqui para acrescentar. Isaque não foi um homem vingativo, porque apesar dos inimigos estarem entulhando seus poços, ele pacientemente perdoava e sabia que em uma hora ou outra ele alcançaria a paz. E foi isso que ele obteve. Bom, e agora nós vamos para o último tópico dessa aula, falando da aliança entre Isaque e Abimeleque, que está em Gênesis, capítulo 26, versículo 26 a 35. E diz assim, de Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque, por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram, achamos água. Ao poço chamou-se Sebna. Por isso, Berzeba é o nome daquela cidade, até o dia de hoje. E nesse finalzinho do capítulo, é mencionado justamente que Isaque foi procurado porque as bênçãos eram tão grandes na vida dele que isso ficou perceptível a todos os que estavam ao seu redor. E mesmo Isaque tendo questionado, dizendo, olha, mas vocês não me expulsaram da terra de vocês, vocês não me queriam e agora vocês estão me procurando.
Isso, na verdade, foi um sinal do Senhor sobre essa reconciliação. Isaac não precisaria mais fugir ou ser odiado por eles. Pelo contrário, Deus transformou maldição em bênção. Então, essa aliança de paz foi proposta entre ambos, entre os filisteus e entre Isaac. E nós também hoje precisamos viver de uma maneira que seja bênção na vida tanto nossa como na vida das outras pessoas, até aqueles incomodados conosco. Nós precisamos descansar. E assim nós chegamos ao término dessa aula. Espero que você tenha curtido, que você tenha sido edificado e tenha aprendido mais um pouco sobre essa lição, falando da nossa trajetória, falando da nossa caminhada, assim como foi Isaac, que seja também na tua vida. Deus te abençoe.